Olá, uma carinha diferente aqui para vocês nesse dia. Eu sou Fernanda, consagrada da comunidade de encontro, irmã da Letícia Debona, irmã de caminhada, de comunidade. E eu vim aqui com muita alegria, convidada por ela, para participar dessa série sobre virtudes. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a virtude teologal da caridade. Que grande responsabilidade, falar sobre a rainha das virtudes. Diferente das virtudes humanas, as virtudes cardeais que fazem parte das virtudes humanas, a caridade faz parte do grupo das virtudes teologais. Assim, junto a ela estão também a fé e a esperança. Por que é teologal? Porque chama-se assim porque vem de Deus, Vem como dom infuso, vem como graça, vem como um presente que nós recebemos no batismo. No batismo nós recebemos a fé, a esperança e a caridade, para que fique a marca mesmo divina em nós de que fomos chamados à santidade, fomos reintegrados a Deus. Nós perdemos isso com o pecado original. Até antes do nosso batismo nós estamos nessa situação, sermos ainda decaídos, pagãos, mas com o batismo nós somos lavados em Cristo e recebemos esses presentes, que são as virtudes teologais. Precisamos lidar ao longo de toda a nossa vida e a nossa história com todas aquelas marcas da nossa própria concupiscência que ficou devido ao pecado original. Mas temos esses dons, essas graças que são fornecidas a nós. A virtude da caridade é a maior de todas as virtudes e a gente consegue compreender bem isso a partir dos textos bíblicos. Um que é, claro, com certeza você conhece, é a primeira carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E o trechinho que eu peguei, versículos 8 e 9, diz assim: a caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando a palavra de Deus nos diz que a caridade jamais acabará, quer dizer, também a respeito da particularidade eterna dela. Eterna é desde sempre para sempre, porque o próprio Deus se identifica como amor. Ele é o amor, ele é a caridade. Então ela não acaba, como Deus não acaba, como Deus é infinito e eterno. Então todas essas coisas que nós lidamos na nossa realidade, como carismas, dons, na realidade religiosa, na vivência da fé, nós lidamos com diversos pontos maravilhosos de entendimento da vontade de Deus, o dom da palavra, da pregação, discernimentos. Tudo isso faz parte da vivência humana dentro da realidade da fé. Porém, tudo isso é parcial e tem como fim a caridade. Então, se eu faço uma profecia, se eu tenho o dom da ciência, se eu ajudo alguém, tenho esse dom do acolhimento, do suporte às pessoas, se eu tenho o dom da escuta, são inúmeros os dons que Deus fornece. Tudo isso é parcial, quer dizer, tem que estar em vista da obtenção desse bem maior que é a caridade. Então, todos esses pontos que estão relacionados à nossa própria experiência são imperfeitos. Então, a palavra vai continuar. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, no âmbito da graça, essas virtudes, esses dons, esses valores, eles estão em direção da caridade. Quando a caridade, que é o próprio Deus, aparecer de fato, ela vai transformar todos esses dons nela mesma, que é a caridade, Então, por isso que é essa maior das virtudes. E a gente precisa estar funcionando nesse sentido. E aí que eu trago esse outro ponto que eu anotei aqui, A vivência da virtude da caridade é, de fato, a própria experiência da santidade concreta. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada de caridade. Essa palavra ela tomou uma conotação na nossa realidade, no nosso âmbito contemporâneo, tipo assim, ajudar alguém, eu fiz caridade, eu ajudei alguém, tipo assim, aquele desencargo de consciência. Está incluso em todo o dom perfeitíssimo da caridade esse amor aos irmãos, e é um amor sacrificial, é um amor de entrega de vida.
Então, não é um amor de tapinha na consciência. Não, fazer caridade não é só ir lá naquele dia, né, perto do Natal, ajudar as crianças pobres, ir lá levar alimento. Isso é bom, mas não tem um fim em si mesmo. O que você precisa para que realmente a caridade esteja sendo executada? Amar a vida santa, amar a Deus, né? A vivência perfeita da caridade nada mais é do que uma vivência perfeita de uma vida de santidade. Uma vida de santidade, ou seja, uma vida de união com Deus, uma vida de felicidade, ela tem a marca da caridade, inevitavelmente. Então, você quer fazer coisas boas para o mundo, né? Mais do que sermos agentes sociais de caridade, né? Mais do que fazermos muitas coisas. Isso é um grande engano que nós caímos. Mais do que tudo isso, forneça ao mundo santos, porque os santos contribuirão de uma forma ou de outra, no âmbito da graça, diante da presença do Santíssimo, clamando pela libertação do povo, no âmbito da ação social, no âmbito do poder público, enfim. Se o santo está ali, ali está a caridade. Então, a vivência da caridade é justamente a própria experiência real da santidade. Olha só o que nos diz em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou. A Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Beleza, nessa passagem de Efésios nós temos o caminho, né? Primeiro a gente está falando o que é a caridade, agora a gente está começando a entender como vivê-la. Sede, pois, imitadores de Deus. E aí ele já dá o exemplo, como Cristo. Cristo se entregou. Então, a exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou. Esse por nós se entregou, temos que lembrar quem são esses nós, né? A realidade pecadora e decaída que nós vivemos. Então, como oferenda e sacrifício. Bom, se na nossa vida não tem um desejo de imitação da pessoa de Cristo, no sentido do sacrifício, nós não estamos vivendo a caridade. Então, a caridade é isso. Progredir na caridade. Sede, pois, imitadores de Deus. Como Cristo se entregou pelos pecadores como oferta e sacrifício de agradável odor. Então já estamos encontrando justamente o caminho da caridade, que é a oferta de vida. Se não tiver oferta de vida, se tudo estiver muito tranquilinho, se tudo estiver tudo muito cômodo, muito agradável, o mais cômodo e confortável possível, então, se está muito confortável, eu vou exercer a caridade. Caridade, lembre-se, é dentro da sua casa, é com as pessoas que são mais difíceis na convivência, é naquela luta interior contra um desejo de ficar não quietinho hoje, paradinho hoje eu não vou fazer esse esforço em direção às práticas cristãs necessárias, por exemplo, não faltar um dia de preceito, um domingo de missa, buscar a confissão. Todas essas são práticas que buscam a união com Deus, então buscam justamente a caridade. Mas, Fernanda, você falou que a caridade é um dom infuso, né? Como um presente. Eu já recebi, mas eu sou um trem, eu não consigo exercer essa caridade. Muito bem. Esse dom, juntamente com a fé e com a esperança, nós recebemos de Deus, mas ele pode estar bloqueado se nós não estivermos em estado de graça. E aí que está um ponto importantíssimo. Nós não conseguiremos viver caridade e nenhuma das virtudes teologais e nenhuma até mesmo das virtudes humanas, será muito difícil para nós se nós não estivermos em estado de graça. E aí que eu entro num ponto que é apaixonante, meus amados. O que acontece no seio da Trindade que é amor, né? Como a gente leu aqui em 1 Coríntios 13. O amor jamais acabará, porque a própria Trindade é o amor. Essa é a maior força, potência, graça do universo. A Trindade que é amor e que ama. O Pai ama o Filho no Espírito e o Espírito ama o Pai por meio do Filho. Então, essa dinâmica de caridade, o que ela faz? Ela quer habitar em nós e habita em nós. Porém, quando nós estamos em pecado, e especialmente, né, quando estamos em pecado mortal, nós rompemos com a caridade. É isso que o catecismo da igreja vai dizer. O pecado venial, ele mancha, ele fere a caridade, porém, o pecado mortal, ele rompe com a caridade. Nós estamos rompidos com a Trindade. Nós estamos rompidos nesse ambiente com Deus. Então, nós não conseguiremos progredir.
Primeiro passo, confissão, confessar todos os pecados, confessar com diligência, fazer uma confissão geral, realmente expor-se diante da graça de Deus. Então, se nós estamos em estado de graça, que é esse exato momento pós-confissão, nós vamos comungar o Senhor. Recebendo Jesus na Eucaristia, o que há em nós é um movimento de efusão da caridade. O que acontece nesse momento? Recebemos Jesus, que é o amor. O Pai vem amar o Filho pela força do Espírito. E nesse movimento de graça, que não depende do nosso esforço, mas unicamente do amor de Deus em nós, esse efeito vai nos transformando. Quando São João da Cruz diz que nós nos tornamos, né, como essa madeira dentro do fogo, a madeira ela se consome, ela se torna o próprio fogo. Então Deus consegue ser mais visto pelos homens, o fogo de Deus brilha mais no meio da humanidade se eu permito-me ser queimada por esse fogo. É uma atitude divina em mim de transformação. Ele vai me transformando nele mesmo. Amados, isso é a santidade. A ação da caridade em nós, na Santíssima Eucaristia, numa comunhão em estado de graça. É o ponto máximo que Deus pode nos elevar em caridade, ainda nesta terra. Então, quando nós comungamos o Senhor ali, essa chama divina vem nos queimar, vem nos arder e nós nos transformamos nele, que é a própria caridade. Então, como nós vamos crescer em caridade? Se estamos em pecado, estamos bloqueando isso em nós, mas se nos deixamos transformar, essa caridade vai aumentando cada vez mais e nós vamos fazendo coisas que nós não imaginávamos que nós poderíamos fazer. Por isso que a gente olha para a vida dos santos e fica assim, meu Deus, São Francisco fazia isso, olha como que São João Bosco fazia, né, essa atração poderosa aos jovens. Veja a vida de Santa Teresa de Ávila e ela se reconhece muito humilde, olha para a vida de Santa Teresinha. Por quê? Porque eles se permitiram ser transformados pela graça. O que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação. Então, como o fogo que transforma tudo em fogo. Esse é o efeito máximo da caridade no nosso ser. Então, nós podemos viver isso. Isso não é uma coisa exclusiva aos cristãos da Idade Média. Isso não é uma coisa exclusiva aos primeiros cristãos, aqueles que tiveram contato com quem teve contato com Jesus. Não. Isso é possível hoje, na minha e na sua vida. Vá, se aproxime dos sacramentos. E, através disso, vá fidelizando uma vida de oração profunda, de unidade com Deus. Então, a caridade vai acontecer. A caridade vai acontecer muito mais do que trabalhos sociais. A caridade é muito mais. É a transformação dessas pobres vidas em fachos de Deus nesse mundo. Esse é o máximo da caridade aqui nessa terra. Formar santos. Deus abençoe você. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijão, Lê. Foi uma alegria estar aqui, viu? Uma alegria fazer parte dessa série sobre virtudes. Um abraço e até a próxima.